comigo. Essa semana eu estou bem paulina, né? Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Domingo eu preguei na carta do apóstolo Paulo. Obrigada. Os Colossenses. E hoje quero compartilhar essa palavra em Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículos 1 e 2. Aleluia. Já vou chegar bebendo água. Amém, igreja? A palavra do Senhor nos diz assim. Efésios 2, versículos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Feche os seus olhos, Pai. Eis aqui a tua palavra. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Nós te agradecemos pelo Senhor se revelar através dela, trazendo vida ao nosso interior. Que nós venhamos ser moldados, transformados e impactados, Deus, pelo poder desta palavra que é o Senhor. Que ela venha encontrar lugar seguro. E que ao sair daqui, Deus, nós venhamos ser praticantes fiéis daquilo que o teu Espírito Santo tem revelado a nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, com certeza você já dialogou com alguém que no momento da conversa, ela soltou a seguinte expressão: porque naquele tempo, ou naquela época, era assim. Ou naquele tempo, ou naquela época, eu vivia assim. Ou naquele tempo, ou naquela época, eu vivi isto. Muitas vezes, eu e você, continuamos a viver naquele tempo. Não saímos daquela época. Muitos vão chamar de saudosismo. Mas tudo depende da ótica qual nós olhamos este tempo, esta época. Mas eu quero trazer ao seu coração e virar uma chave na sua cabeça, assim como essa chave também virou na minha. É que muitas vezes quando nós falamos naquele tempo ou naquela época, nós aparentemente demonstramos uma saudade, mas por trás existe algo que ainda nos prende naquele tempo e naquela época. E que às vezes traz dor, às vezes traz angústia ao nosso coração. E o apóstolo Paulo, nessa carta, no capítulo 2, ele já começa a dizer da nossa condição lá naquela época. Ele vai falar do nosso antes. Como nós éramos, como nós estávamos. A palavra, ela é revelada a nós que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos erros e pecados. Nós tínhamos prazer no pecado. Hoje nós temos prazer em meditar na palavra de Deus. Nós temos prazer em seguir o que o Espírito Santo orienta a nós e não no pecado. Mas o apóstolo Paulo, ele vem falar, ele vem discorrer acerca disso. Ele vai dizer: olha, agora vocês estão em Cristo, com Cristo tudo novo, é tudo novo. É zerar a vida, é resetar a vida. E é por isso que eu quero que você agarre bem forte nas mãos do Senhor nessa noite e se solte daquele tempo e vá para um novo tempo. Se solte daquela época e vá para um futuro. Olhe para frente. Porque às vezes nós ficamos agarrados nessa expressão. E eu quero trazer isso também até mesmo dos traumas que nós vivenciamos da vida. Quantas dores você ainda carrega, porque você continua a dizer, porque naquela época era assim, eu passava por isso. As pessoas faziam isso comigo. E quantos de nós, muitas vezes ao contar essas histórias, a nossa história do passado, ainda não sentimos as dores. Por quê? Porque não viramos a página. Porque ainda estamos vivendo naquele tempo.
quando o apóstolo está dizendo outrora, ele está falando da época, naquela época. Essa palavra ela é muito pontual para os nossos dias. Sabe por quê? Existem muitas pessoas. Certa vez, eu falei a respeito de um livro que chama Prisioneiro da Mente. Não vou chutar o autor não, que me deu um branquinho agora. Mas ele vai falar a respeito da prisão da mente. Que por mais, eu já disse isso, vou repetir rapidinho, mas que por mais que nós venhamos ter um sistema carcerário gigantesco hoje no nosso país, considerado aos outros lá fora, o autor do livro vai dizer que existem muito mais pessoas presas nas suas mentes do que por atrás de uma grade. E eu posso ainda dizer que existem muitas pessoas que estão presas no seu passado, que não conseguem romper com o passado e dar um passo, que tem medo de dar esse passo, porque se acostumou em introduzir as suas falas e em iniciar as suas conversas dizendo a respeito naquele tempo que já não está mais lá, que eu e você já não vivemos mais lá, que eu e você já não pertencemos mais lá. O apóstolo ele vai nos trazer a nossa condição espiritual. Glória a Deus por isso. Porque se eu e você entendemos a nossa condição espiritual, a espiritual vai projetar a nossa emocional e a nossa emocional vai fortalecer o físico. Mas eu ainda continuo a dizer que muitas vezes quando eu e você giramos o disco daquela época, nós caminhamos por lembranças, gravação de momentos difíceis que nós vivenciamos, olhamos para um retrato. Não conseguimos nos enxergar hoje. Apenas nos lembramos como éramos lá atrás. Mas o Senhor nessa noite está trazendo essa palavra ao seu coração, assim como ela veio ao meu coração, para te dizer: Ele fez tudo novo. Ele te refez do zero, meu querido. Ele te refez do zero, para que você pudesse viver essa nova história. Então, se desligue, se livre desse tempo que você se aprisionou nele. Porque muitas vezes nós estamos presos neste tempo. Para pensar, a nossa história, ela é composta de várias narrativas. Eu tenho uma jornada, você tem outra jornada. Cada um tem a sua jornada. Como filhos e filhas de Deus, nós temos uma única jornada. Mas cada um tem a sua jornada. E quando nós nos unimos, são várias jornadas ali focando em uma só. Mas, quando eu olho para a minha jornada, quando eu olho para a narrativa da história da minha vida, eu preciso me ver livre do passado. Porque se eu não conseguir me enxergar fora dele, e eu não estou dizendo que você vai anular a sua história de vida. Eu não estou dizendo que você vai esquecer seu sobrenome, seu documento. Eu não estou te dizendo isso, meu querido. História é uma coisa, mas as dores, os traumas, as tristezas, as angústias, o que as pessoas fazem conosco, o que nós fazemos com ela, isso nós precisamos nos livrar e romper de uma vez por todas. E por que eu quero trazer essa palavra ao seu coração nessa noite? Porque você precisa chegar no fim. Você precisa completar a carreira. Eu preciso completar a carreira. Eu preciso chegar no fim. Nós não podemos parar na metade. Nós precisamos chegar no fim. Mas para isso, não tem como eu ficar agarrada lá atrás. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção. Ele vai dizer: olha, você pode olhar para o seu passado. Não tem problema você olhar para o seu passado. Mas o problema é quando você fixa sua atenção no seu passado, porque você está se comprometendo com ele. E se você se comprometer com o seu passado, existe um espírito de passado, que ele fica nos rondando. Já viu o velho homem e a velha mulher? Isso é um bom exemplo, não é verdade? Quem vence a ira, quando é testado na ira, fala: Senhor, prende o velho homem aqui, prende a velha mulher. Ou quem é testado em outras áreas, sempre tem um momento em que passa por situações em que vai ser colocada à prova. Mas a questão toda é entender
e não dar o braço a torcer e não se render. Porque quanto mais eu e você vivemos no passado, menos chance, menos próximo nós vamos estar de viver o que Deus tem para nós hoje. Quem vive de passado não consegue nem acordar pensando no hoje, porque nem conseguiu dormir, porque ainda está pensando no dia de ontem. E Deus está dizendo: descansa, deita e dorme e se prepara para o hoje que eu preparei para você. E cria expectativa para o amanhã. Não é ansiedade, mas é expectativa para o amanhã. E você pode pensar: pastora, eu nem te conto a minha vida no dia de amanhã. Meu querido, não se preocupe, minha amada, não se descabele, crie expectativa, porque quando Deus vai à nossa frente, o cristão cria expectativa. E você vai sair daqui cheio de expectativa. Você vai deixar todo o seu passado para trás, e você vai sair daqui repleto de expectativa de hoje e de amanhã, de um futuro glorioso. E o apóstolo ainda, no versículo 1, ele diz: ele vos deu vida, permanecendo vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo está dizendo: olha, antes nós estávamos no curso do mundo regido pelas potestades do ar. Antes, o que imperava eram os desejos da carne, nós dávamos espaço a isso. Mas agora nós somos levados para uma remissão. Agora nós somos redimidos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos libertos de todo e qualquer cativeiro. Você é liberta de qualquer cativeiro, sabe por quê? Você passou na cruz através dele. E lá todo o cativeiro, toda a opressão, toda a dor ficou, porque ele levou sobre si. Então eu e você podemos desfrutar esse lugar que o Filho preparou para nós, que o Filho sentiu por nós. Eu e você somos justificados, somos lavados e remidos. Passamos pelo desafio da água no final de semana. É só quando dá a falta que a gente dá o valor, né? Assim, as mães que devem ficar toda feliz quando dá lição de moral na gente, né? Assim. Mas com certeza você percebeu a importância do consumo consciente da água. Que era aquele banho assim, ó, de flecha, né? Lá em casa teve um dia que nós até bateu a mãozinha e falou: bora, quem vai sair primeiro? Foi uma didática, né? Foi uma didática. E o mais engraçado é que o pastor, eu saí primeiro, o pastor assim: ai meu Deus, eu com esse meu TDAH comecei a pensar uma porção de coisas debaixo do chuveiro, esqueci que eu tinha postado com você de sair lá e bater a mãozinha. Mas para pensar a respeito disso. Nós passamos pelo desafio do banho. A gente estava orando para a água multiplicar na caixa d'água, para vir lavar, ó, para a gente renovar a unção, para vir para o culto no domingo, não é verdade? Só que a gente entende, graças a Deus, que nós temos água para isso. É para renovar a unção, é para tirar as impurezas, para dar um frescor na nossa vida. Quando eu e você entramos debaixo do chuveiro para tomar banho, nós entendemos, e assim tem que ser, que nós vamos sair limpos. E é isso que Jesus faz conosco. Mas eu quero te dizer que Ele nos ofereceu algo que é permanente, algo que é eterno. Porque a questão do banho, nós vamos tomar 2, 3, 4 por dia. Precisamos tomar todos os dias. Porque vamos nos sujar todos os dias. Glória a Deus por isso, que vamos tomar banho todos os dias, né, igreja? Aleluia. Porque senão não tem como a gente orar de mãos levantadas liberando a bênção. Só que diferente daquilo que Deus preparou para nós, Ele está dizendo: o que foi vertido a vocês, o que foi derramado para vocês, sobre a vida de vocês, isso é eterno. Isso trouxe uma limpeza eterna sobre a vida de vocês. Isso trouxe uma restauração perpétua na vida de vocês. Então, meu querido, se eu fosse você, eu nadava de braçada. Eu nadava de braçada. Mas essa palavra do apóstolo Paulo, que ele enfatiza nos quais andastes no passado,
Ele está falando: olha, eu estou apresentando como vocês eram antes da graça de Deus. Antes que a graça de Deus tocasse o coração de vocês. Antes que a graça de Deus repousasse sobre a vida de vocês e transformasse a mente de vocês. Vocês eram prisioneiros, vocês não sabiam de nada. Vocês eram manipulados, vocês eram dominados pela influência de uma sociedade perdida. Só que quando vocês receberam esse sangue sobre a vida de vocês, vocês passaram de perdidos para achados, e não mais achados, mas filhos. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo: vocês encontraram o sentido da vida. Vocês entenderam o propósito. Porque vocês encontraram a Cristo. Nós encontramos a Cristo. Hoje existem pessoas com ministérios presos no passado. Hoje existem pessoas com casamento preso no passado. Hoje existem pais com os relacionamentos de filhos, e filhos com também os seus relacionamentos com os pais, presos no passado. Pessoas vivendo dentro desta prisão. Mas o Espírito Santo quer trazer uma renovação nessa noite de mente sobre você, trazendo espírito de discernimento, para que você possa agir diferente a partir de agora, para que você possa reagir também diferente a partir de agora. Sair deste estado, desse pensamento. Eu citei e volto a repetir Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este tempo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aos fiéis aqui em Éfeso. Não se amoldem a essa sociedade perdida. Não se renda a esses costumes dessa sociedade rendida. Mas se voltem a mim. Se voltem para mim. Sabe por quê? A vida é muito mais além do que você pensa. Nós vivemos aqui e agora. Nós sabemos só o aqui e o agora. Mas existe algo já extraordinário revelado nos céus. Revelado nos céus. Isso é maravilhoso. E é por isso que precisamos estar sempre ali com Ele, para termos essa revelação como gotas. Como gotas sobre a nossa vida. Aí você pensa assim: mas gota é tão pouco, pastora. Já viu uma goteira? Deixa o balde debaixo dela para você ver. Quando você menos perceber, aquele balde já encheu. Então Deus, Ele quer começar a liberar gotas, para que você comece a desfrutar, a experimentar. E sabe quando você começa a ter sabor daquilo e você fala: eu quero muito mais? Aí Deus começa a aumentar a dosagem. E de repente as comportas já estão abertas. De repente as comportas já estão abertas. Mas o apóstolo então continua a dizer: esse outrora, naquela época e hoje. Às vezes o passado ele vai ser confortável para nós. O acessar o passado vai ser tranquilo para nós. Mas eu quero te dizer, enquanto eu e você estivermos confortáveis no passado, a nossa vida não vai romper. O nosso hoje nós vamos administrar, mas o amanhã não vai romper. E não é isso que Deus quer para você. Porque enquanto você administra a sua vida, você só sobrevive. Você sobrevive um dia de cada vez. Mas quando você começa a entender, você começa a viver as promessas de Deus um dia de cada vez. Essa é a diferença. Esse é o tempo que o apóstolo Paulo está nos mostrando nessa palavra. Quando eu te digo para sair do passado, abandonar o seu passado, eu estou te dizendo também para você respeitar o seu tempo. E também viver o melhor tempo da tua vida. É não esperar as coisas acontecerem, mas começar a viver o seu melhor tempo hoje, aqui e agora. Porque esse tempo é agora.
faça dele o seu melhor. E eu não estou aqui para usar um clichê na sua vida, para você sair com isso na sua cabeça, não. Eu estou aqui falando uma verdade. Porque a diferença é, quando eu e você abandonamos o passado, nós já não somos coordenados pelo pecado. Como a palavra vai dizer, a nossa língua morta é o pecado. Agora o Senhor revivificou a nossa língua. Nós temos um novo dialeto e é o falar do Espírito. É as palavras do Espírito. Mas algo que eu ainda quero falar. O apóstolo Paulo, ele traz esse destaque desse tempo. E ele ainda fala a respeito daqueles que andavam de acordo com o curso deste mundo. Existem pessoas que não têm padrão da palavra, que não têm padrão de palavra, que são guiadas pela circunstância, são guiadas pela maré, vamos dizer assim, são guiadas pela voz do povo. Que existe um dito que é mentiroso, que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus e ponto final. A última palavra sempre foi dele e sempre será. Mas existem pessoas que dão andamento nas suas vidas através daquilo que as outras falam, através daquilo que as outras agem. Podemos dizer que são os espíritos do ar. Por quê? É o espírito de entretenimento, é o espírito da moda, é o espírito sei lá do quê. Cada vez mais nós vamos para um lado, cada vez mais nós somos lançados para o outro. Mas a palavra do Senhor está nos dando um norte aqui. A palavra do Senhor está nos dizendo, você não é a mesma pessoa que você foi um dia lá atrás. Já dá para reparar pelas fotos, não é assim? Tem gente que olha para mim e fala assim, nossa pastora, você melhorou, o tempo foi gracioso com você. Eu falo, glória a Deus, aleluia, né gente? Talvez alguém já falou isso com você, mas fala comigo. Eu agradeço o Senhor. Mas você não é o mesmo lá atrás, hoje. Às vezes você ainda insiste em querer revisitar o seu passado. E aí você cai numa crise. Porque esse é o problema. É quando insistimos ainda em visitar o passado e entramos numa crise, porque aquele lugar já não nos pertence. Crises acontecem porque as coisas já não são da mesma forma. Mas Deus está te dizendo, sai desse lugar e se projeta e no alvo certo que eu já revelei a você. No lugar certo que eu já revelei a você. Mas existe alguma área na sua vida, nessa noite, que ainda está linkada ao seu passado? Existem situações que você ainda carrega, como um fardo, como um peso, quase uma bagagem, uma mala atrás de você? Talvez você entrou aqui e deixou lá fora. E você pensou, quando acabar o culto eu pego e vejo o que eu vou fazer. Ou talvez você entrou e sentou e colocou debaixo da cadeira. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor vai te fazer um convite para você abrir mão disso. Você abrir mão desse lugar onde você está vivendo ainda no passado. Mas, eu ainda preciso te fazer outra pergunta. Você está disposta a deixar? Porque uma coisa é Ele querer fazer, a outra é você deixar Ele fazer. Sou eu deixar, permitir Ele fazer. Meu querido, eu não preciso saber. Quem sabe é o Senhor. O salmista vai dizer, a palavra ainda nem chegou nos meus lábios e o Senhor já sabe muito bem. O Senhor sabe do seu passado, o Senhor sabe dos seus traumas, sabe das suas labutas, das suas amarguras. E Ele está dizendo, as palavras ainda nem chegou, a lágrima nem escorreu. Eu já recolhi a lágrima e eu já toquei nos seus lábios. E é Deus falando, então deixa eu fazer, porque eu estou preparado para fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer na tua vida. Que a nossa oração nessa noite seja, Senhor, eu quero chegar até o fim.
Eu preciso chegar até o fim. Existe uma canção que vai falar a respeito de homens se desviaram, profetas se renderam, mas existem aqueles que não se dobraram. Existem aqueles que não se renderam ao espírito desse século, mas se entregaram ao Espírito Santo. E este sou eu e é você, somos nós. Somos nós. Por isso, precisamos chegar até o fim. Porque terão aqueles que vão parar no meio do caminho, que vão dizer, eu cheguei só até o meio do caminho. Mas o Senhor, Ele quer te segurar pelas mãos, Ele quer te dizer, eu vou te levar até esse fim, você não vai sozinho. Essa é a diferença. Quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele disse que derramaria sobre nós o Espírito Santo, que enviaria o Consolador, e Ele estaria conosco todos os dias da nossa existência, até como a consumação dos séculos. Isso prova que é possível chegar até o fim. Talvez você está sentado aí, pensando lá no seu passado, que lá você pensou em desistir. Talvez você entrou aqui pensando também, falando, eu vou desistir. Numa área específica da tua vida. Quem de nós nunca pensou em desistir? Mas meu querido, Ele está conosco. E é o Espírito Santo que não nos deixa desistir. É Ele que está ali todos os dias nos levantando. É Ele que está ali todos os dias nos mantendo de pé. Porque a gente entende que é importante levantar, sim. Mas o mais desafiador é continuar de pé. Ele está dizendo, eu permaneço contigo. Muitos vão começar com gás. Muitos vão começar na empolgação. Mas não vão terminar com o mesmo gás, não vão terminar com a mesma empolgação. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses terão as suas forças renovadas, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, não fatigarão. Isso é promessa de Deus sobre a tua vida. Então começa a desfrutar agora. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Começa a dizer, Pai, eu quero voar o mais alto que eu conseguir na tua presença. Eu quero desfrutar do teu amor. Eu quero desfrutar do teu cuidado. Eu quero desfrutar da tua misericórdia. Eu quero desfrutar da tua graça sobre a minha vida, porque eu não vou desistir. Eu vou chegar até o fim, e é o Senhor que vai me trazer, me levar até esse fim. Oh Espírito Santo, começa a renovar agora os teus filhos, Pai. Começa a renovar agora os teus filhos. Fonte inesgotável, começa a fazer jorrar agora, Pai. Humildemente eu clamo ao Senhor. Vem saciar a sede. Vem, Senhor, fartar a fome, Pai. Vem, Espírito Santo, de encontro a cada necessidade aqui nessa noite. Oh, Pai, o Senhor é aquele que restaura a força do abatido. O Senhor é aquele que renova aquele que não tem mais ânimo, aquele que o vigor chegou ao fim. Mas essa noite nós estamos clamando ao Senhor, dizendo, refaz. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo sobre o teu povo. Derrama chuva fresca, derrama chuva fresca, derrama bálsamo fresco, Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai. Nós te pedimos, Espírito. Abre os seus lábios e comece a dizer aquilo que você precisa dele. Comece a dizer. Apresenta o seu retrato agora para o Senhor. E diga, Pai, esse sou eu. Esse sou eu, ó. Eu ainda estou vivendo de passado. Eu ainda insisto em viver desse passado. Mas, Senhor, nessa noite eu rendo tudo ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigada, Espírito. Obrigada, Pai. Nos dê os pés assim como os da corça. Nos dê a mobilidade assim como a corça.
Oh, Espírito Santo, existem pés feridos aqui, e o Espírito Santo está trazendo esse renovo sobre os seus pés. Os pés estão te mostrando que é o teu ministério. Ele está dizendo: talvez você está ferida por algo da caminhada, talvez a sandália, talvez as pedras do caminho, mas o Senhor agora Ele está renovando. Ele está agora lavando os seus pés. Ele está trazendo um renovo agora sobre o seu ministério. Sobre o seu ministério. Uma ativação agora sobre o seu ministério. Em nome de Jesus. Aleluia. O desafio não é chegar no fim, mas é como chegar no fim. É como. Como você se vê? Você já parou para pensar? Como você se vê na eternidade? Você fala: no corpo glorificado, pastor. Glória a Deus por isso. Mas você consegue se ver no fim? Você consegue se projetar no fim? Porque o que a gente precisa guardar no coração é como nós iremos chegar lá. De qual forma? E em Apocalipse 22:13, a revelação de Deus. E é isso que nos faz entender a nossa trajetória do passado, presente e do futuro como um fim. É porque em Apocalipse 22:13 ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós vamos chegar ao fim. Nós estaremos face a face com o fim. Nós estaremos com o Ômega. Nós estaremos com o último. Nós estaremos com o autor e consumador da nossa fé. E sabe o que eu entendo? Deus não deixa nada pela metade. E se eu e você vivemos desse cuidado, desse temor, dessa dependência, acalma o seu coração. Ele não vai deixar nada pela metade. Por isso, e é por isso que Ele quer te ensinar a também não parar na metade do caminho, mas a concluir e fazer jus às palavras do apóstolo Paulo, de poder falar: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, fiz aquilo que era proposto a mim. Fiz aquilo que o Pai entregou a mim para que pudesse fazer, e o fiz com excelência. É muito triste vermos pessoas desistir do caminho. É muito triste vermos pessoas à beira do caminho. Mas eu quero te dizer que você pode fazer diferente. E que quando você decidir fazer diferente, o seu testemunho também pode até resgatar essas pessoas que pararam e desistiram no caminho. Porque elas vão olhar para você e vai falar: persistiu. Persistiu. Entendeu o propósito, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Testemunhou. A Bíblia vai trazer muitos exemplos de pessoas que não concluíram com bom êxito. Pessoas que não conseguiram chegar no fim proveitoso. Se você parar para pensar, nós temos o exemplo de Saul, nós temos o exemplo de Salomão, nós temos o exemplo de Sansão, nós temos o exemplo de Judas Iscariotes. Quantas pessoas que se corromperam no meio do caminho. Mas como eu te falei da letra da canção, ainda existem os filhos e filhas
que não se rendem às provações e às lutas, mas só se rendem para adorar aquele que move céus e terras para lutar as nossas batalhas. Nós somos esse povo. O cansaço vai bater? Ele vai bater. Somos de carne e osso. Vamos passar por decepções, mas se você me ouviu domingo, você gravou no seu coração que nós vamos passar por decepções, e não elas vão passar em nós, nos dilacerando. Nós vamos enfrentar todas essas circunstâncias, mas o segredo é saber de onde você veio e para onde você vai voltar. Esse é o segredo dessa palavra. Esse é o segredo dessa mensagem. João 8,14. Jesus vai responder: ainda que eu mesma testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde eu vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Mas eu e você estamos agora lendo essa palavra, e essa revelação é ao nosso coração. Nós entendemos de onde ele veio e para onde ele voltou. E assim também nós percorreremos o mesmo trajeto. Faremos a mesma jornada. João 16:28 vai dizer: eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus, ele está nos apresentando esse caminho. Eu e você também falamos isso. Quantas vezes nós ouvimos na administração da nossa última campanha, movidos pelos céus, que nós não somos cidadãos dessa terra, naturais dessa terra, mas o nosso destino é o céu. E essa palavra testifica esse tempo também de campanha que nós passamos. Mas uma coisa também crucial para mim e para você é entender e estar ciente de onde nós queremos chegar. Se nós sabemos de onde nós viemos e para onde voltaremos, nós precisamos ainda nesta terra entender e dimensionar aonde queremos chegar. São passos, são desafios, mas também é crucial reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus para chegar até o fim. Não tem como fazermos isso sozinhos, não tem como. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, Ele próprio reconhecia que Ele dependia totalmente de Deus. Porque é que eu e você não vamos depender. Nós dependemos totalmente de Deus. Para estar neste altar, eu já dependo de Deus. Para você levantar, você já depende de Deus. Para você voltar para casa, você depende de Deus. Tudo na caminhada, nós dependemos de Deus. João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E se o Filho faz, nós também fazemos. Nós também iremos nos portar como, nós também iremos falar como, iremos ouvir também como, porque até o ouvir tem que ser diferente, igreja. Às vezes a gente pensa que ouvir é comum, na verdade, mas até o ouvir tem que ser assim como Jesus ouvia. Precisamos desenvolver a escuta amorosa de Jesus, porque com certeza você já foi testado naquela escuta em que você não queria escutar. E a pessoa começou a falar com você e você ali, ó. Isso é comum entre casal, não é verdade? É a mulher, né, que fala. A gente é cabeça invertida, irmãos. É o homem que não escuta, mas eu que não escuto normalmente, tá lá em casa. Que fala assim: amor, olha pra mim. Porque mulher que é assim, né? Olha pra mim que eu tô falando. Eu não tenho essas crises, não. Tem não. Mas ele tem, ele fala: olha para mim, porque é verdade, se eu não olhar, eu não estou prestando atenção, igreja. Vocês já descobriram o segredo meu. Por isso que eu olho, eu foco no que você está falando. Eu vou olhar para você. Vou passar céus e terra à minha volta aqui, ó. Eu estou olhando para você.
um momento que eu falo, peraí. Mas, você entende que até nisso a gente precisa ser como Jesus. Porque tem pessoas que vão passar pela gente, vão falar, e você não vai dar a sua melhor escuta para ela. Você não vai absorver 70% do que ela te disse. Então nós precisamos desenvolver essa escuta amorosa. Precisamos desenvolver esse olhar amoroso, essa fala amorosa. Jesus era assim. Pastora, mas Jesus entrou no templo e jogou tudo para o alto. Sim, meu querido, eu não estou falando também que você não vai no momento trazer a correção. Mas eu estou te falando que a sua essência vai ser o amor. A essência que movia Jesus nessa terra era o amor. Então, voltando, precisamos fazer tudo aquilo que Jesus fez, porque Ele estava imitando o Pai nessa terra. Ele estava trazendo a essência do Pai a esta terra. João 5, versículo 30, ele vai dizer: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele dependia totalmente do Pai, por isso que ele era levado a orar muito. Jesus orava muito. E hoje nós vivemos um tempo e uma geração que ora pouco, que não tem paciência de parar e conversar. E quando eu falo de conversa, eu estou te falando de oração, porque a nossa oração é uma conversa com Deus. Mas Jesus mostra que Ele também necessitava disso. E Ele está dizendo que eu e você não podemos abrir mão disso. E terminando a minha palavra, o relacionamento de Jesus com o Pai foi o grande segredo dele para que ele pudesse chegar até o fim. O relacionamento dele com o Pai foi o grande segredo para que ele pudesse chegar até o fim. Você quer chegar até o fim? Estou falando que você vai morrer amanhã, não tá, igreja? Por isso vocês estão tudo amuados aí, né? Vocês estão pensando, não vou nem dar glória a Deus, porque eu não quero chegar nesse fim que a pastora está falando. É não, igreja. É o fim das bênçãos, das promessas, do sobrenatural, do mover de Deus. Se você quer chegar nesse fim, assuma esse lugar com o Pai. Usufrua desse lugar com o Pai. 2 Coríntios 4,16 é um texto que eu amo. O apóstolo vai dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo ou desfalecendo, ele vai dizer: o interior, contudo, se renova a cada dia. E sabe como é que ele se renova? E guarda esse segredo agora. Você fala assim: pastor, eu nunca consegui viver a intensidade dessa palavra. Mas sabe como é que eu e você vamos nos renovar todos os dias, por mais que o nosso interior esteja assim, ó, só a graça do conserto? É orando ao Senhor. É orando ao Senhor e dizendo: Pai, o que é que o Senhor tem para revelar nesse dia ao meu coração? Ou melhor, Pai, o Senhor já me preparou para esse dia. Então eu sei que eu não estou sozinha para batalhar esse dia. Eu sei que eu não estou sozinha para as lutas que eu terei que enfrentar nesse dia. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor preparou pensando em mim, mas o Senhor também não se esqueceu de mim, e por isso concretizou a sua presença nesse dia, do meu lado. Faça essa escolha nessa noite. Se renove através da oração e da dependência em Deus. Eu não estou te dando nenhuma dica de coach ou expert em inteligência emocional. Eu estou te dizendo de algo que já existe antes mesmo de eu e você nascermos, antes mesmo de o mundo ser mundo. A oração, como eu disse, é um diálogo, é uma comunicação, e essa comunicação já existe nos céus, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, há tempos. Ele está dizendo: é algo que o céu já vive e que eu quero que a terra também viva. Então desenvolva o seu tempo de oração, o seu tempo de dependência em Deus. Seja totalmente dependente de Deus. João 17,4, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste
para fazer. Isso é lindo. É Jesus nos mostrando. Ele desceu nessa terra pelo Pai. Ele caminhou nesta terra pelo Pai. Ele permaneceu fiel até o fim pelo Pai. E completou a carreira e voltou para o Pai. Você consegue enxergar o seu futuro nessa noite? Você consegue mensurar aquilo que o Pai tem para você? Não precisa responder porque a gente não consegue. A palavra vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você o ama, meu querido, por isso que eu te disse, saia daqui com muita expectativa, porque os céus vai te surpreender nessa semana. Eu creio, porque eu quero ser surpreendida pelos céus. Eu quero. E eu disse que eu já estava concluindo. Como eu disse, de sermos surpreendidas pelos céus. Não vou me estender, que eu ainda tenho 10 minutos. Mas nós vamos orar. Eu preciso compartilhar uma bênção muito grande com vocês, como parte da minha família. Domingo, falei a respeito dos desafios que a gente vivencia, não é verdade? Para a gente entender como vamos decidir enfrentar esses desafios e nos posicionar diante deles. Se você estava aqui, você vai se lembrar. Se você não estava, vai lá e assista em nome de Jesus e dá um like lá na pregação. Mas na segunda-feira do meu aniversário, eu recebi uma ligação. Eu estava em Juiz de Fora. Eu contei que fui passar com a minha família e tal. E era o meu pai. Meu pai não estava falando muito bem. Meu pai, 8 anos atrás, fez cirurgia de um tumor cerebral. Retirou um tumor do tamanho de uma laranja no terceiro ventrículo. E em toda a recuperação dele, meu pai é um milagre. Eu falo que é mais fitness do que eu. Mas pelo fato de ter tido trombose, o lado direito dele, na época, foi afetado. Meu pai teve que passar por vários processos, principalmente de fono. Então, meu pai, ele fala um pouco embolado. Eu brinco que eu que tenho o mistério das línguas estranhas do meu pai, né? Eu sou a que mais entendo ele perfeitamente. E na segunda-feira, ele sempre faz chamada de vídeo comigo. Ele fez uma chamada de vídeo. E ele não estava falando muito bem. E eu não estava entendendo. E eu estranhei. Falei, uai, Jesus, eu não estou entendendo o negócio. Falei, pai, só acordou agora? Ele falou, acordei. Ele tirou o cochilinho da tarde. E o cochilinho merecido, né, irmãos? O cochilinho da tarde dele. E eu falei assim, pai, eu volto a te ligar então daqui a pouco. Esperar, né? A consciência voltar. E liguei. E meu pai falando do mesmo jeito. Falei, gente, tem alguma coisa estranha. Meu coração ficou apertado naquele dia. Meu pai não esteve comigo na minha casa no meu aniversário. E meu coração ficou mais apertado ainda. E na terça-feira, eu fui, antes de voltar para Muriaé, eu fui até a ele para vê-lo. E quando eu cheguei, foi muito doloroso. Porque, é óbvio, eu acabei de falar para vocês de passado, né? Quando eu olhei o meu pai na cama, de fralda, eu lembrei do meu pai lá no passado, né? Porque cuidei dele 30 dias no CTI. E não foi fácil ver ele naquela condição. Sem mexer, bambo, mole. E por um momento o pastor ele deu uma saída e eu estava sem meu celular. Até no dia tinha mandado um zap para Pascal. Eu falei assim, não é golpe não, Pascal, sou eu. Que eu mandei do celular do meu pai. Eu falei, não é golpe não. Mas meu coração estava muito aflito, muito aflito. E a gente pensando, meu Deus, será que é medicação? Em outubro, do ano passado, ele tinha dado 13 convulsões. E o médico falou, olha, ele sobra por milagre. Eu falei, meu Deus, glória, eu sei quem é esse milagre, quem é a causa desse milagre é o Senhor Jesus. E passou o ano e tal. E quando eu vi meu pai naquela condição, eu falei, Espírito Santo, meu coração apertou. E então foram passando os dias. Ele tinha uma consulta naquele dia com o neuro. E ele ia fazer um exame. E na segunda-feira passada, ele teve o retorno do exame.
E aí o neuro falou assim, olha, isso eu pedi até oração ao Ministério de Intercessão. Então eu quero louvar muito a Deus também por esse ministério, pela vida de cada um de vocês. E na segunda-feira, o neuro falou, olha, eu vou pedir para vocês marcarem um neurocirurgião com urgência. Na hora que ele falou marcar um neurocirurgião com urgência, imagina aquele frio na espinha assim, ó, que nem é anjo que está passando, igreja. Me gelou, tremi. Por isso que eu dei o exemplo domingo. Como nós vamos decidir passar pelas notícias, pelas provações. E com o musical, o alto de Páscoa acontecendo, meu pai não estava andando. Já tinha uma semana. Do outro lado, eu creio que ela vai me dar os direitos autorais de contar isso. A cachorrinha da Kate parou de andar. Eu estou assim, Kate, nós vamos viver um milagre. E não é à toa que o alto de Páscoa tinha como nome chamar o Deus presente aqui. Deus está aqui. Eu falei, pai, onde o Senhor está, milagres acontecem. Onde o Senhor está, o impossível acontece. E eu falei que aquele alto de Páscoa seria um divisor para nós, principalmente para mim. E a semana inteira ligando, né, vendo como é que meu pai estava. E, irmãos, foi triste eu ver, porque não tinha coordenação, não tinha nada, não tinha equilíbrio nenhum. E ontem, domingo, não, porque a pastora não mente, né, gente? Mas me corrigindo. No domingo do alto de Páscoa, meu pai me ligou. A gente tinha 1 hora para ir em casa, voltar para apresentar. Eu estava no banheiro arrumando o cabelo assim, dando um trato na juba. E de repente o celular tocou. Aí era meu pai, eu falei, oi pai, nananã. Dei Feliz Páscoa para ele. E ele perguntou, você já apresentou? Eu falei, não, ainda não. Ele, então vai lá. Eu falei, então tá bom. Só que ele já estava falando um pouquinho melhor. Eu cheguei muito tarde em casa e na segunda-feira eu liguei. E assim que eu liguei de chamada, meu pai falou assim, minha filha, eu ia te contar, mas ontem, domingo, eu já tinha dado uns passinhos. E hoje, eu já andei, minha filha. Aleluia! Deus é lindo! Aí, igreja, falei, é mesmo, pai? Já andei. Já não estou nem mais usando fralda. Falei, glória a Deus, pai. Aleluia. E aí ontem, porque aí tem a questão do neurocirurgião. E aí ontem eles foram no neurocirurgião. O neuro falou assim, não tem nada aqui no cérebro não. Foi uma medicação. Foi a troca de uma medicação que fez isso com ele. Igreja, até arrepio. Deus é maravilhoso, igreja. Isso prova o amor de Deus. Isso prova que Deus está conosco no início, no meio e até o fim. O pastor fala e é uma verdade. Eu tenho uma palavra que percorre comigo o meu ministério, desde quando eu disse sim ao Senhor. Ele disse, eu vou cuidar daqueles que você vai deixar. E eu falo, eu estou aqui, mas até o dia de hoje, os meus pais, eles recebem esse cuidado de Deus. Eu sou presente na vida deles, né, de presença mesmo. Mas os meus pais recebem esse cuidado. E eu acho lindo, porque nós estávamos no alto de Páscoa. No alto de Páscoa, quem trabalha sabe, as emoções, a flor da pele, a ansiedade, a unha nem existe mais. E aí eu lembrando dessa palavra, falei, Senhor, eu estou debaixo dessa palavra. Não é troca, mas é dependência, igreja. Isso é dependência. É dependência. Eu falo que todos os dias eu vivo esse milagre. Todos os dias eu tenho um milagre para contar. Você também todos os dias tem um milagre para contar. Só de você estar aqui já é um milagre para você contar.
Quantas coisas já fizeram você parar, tentar parar ou fazer você desistir. E você está aqui. Então eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Quero te convidar a colocar a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça. E você vai sair com essa palavra. O seu desafio vai ser chegar até o fim. Mas entender que Ele está contigo. Ele percorreu por você. Ele abriu o caminho por você. E agora você vai passar por Ele. E você vai deixar Jesus também passar em você. Então repita comigo em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mais uma vez, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Ele me ungiu para libertar os oprimidos. Então agora, com seus olhos fechados, comece a pedir o Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo, porque eu estou debaixo dessa unção. É essa palavra te dizendo: Ele te ungiu. Jesus também disse, é Jesus dizendo: Ele me ungiu. O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo também foi derramado sobre você, igreja. E esse Espírito Santo traz poder. Esse Espírito Santo traz coragem. Esse Espírito Santo traz valentia. Esse Espírito Santo traz força, traz alegria, traz amor, traz paz. Esse Espírito Santo nos enche. Então comece a pedir ao Espírito Santo: me enche. Me enche. Me enche, Senhor. Porque eu quero abrir mão agora do meu passado. E eu quero chegar. Eu quero concluir a carreira. Eu quero chegar até o fim. Eu não quero parar no meio do caminho. E você que deseja chegar até o fim. Você que está aqui desejoso por esse renovo. Você que está aqui falando: Pai, eu estou como um vaso. Me enche, me enche, me enche. Porque eu quero transbordar da Tua presença. Eu quero te fazer um convite para você sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor nessa noite. Você que quer abandonar o seu passado.